É hoje, torcedor vascaíno, o melhor, pior dia da semana de todo mundo que ama esse clube aqui. Hoje é dia de Vasco, hoje é dia de Vasco da Gama e Cruzeiro, às 4 horas da tarde, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. E torcedor, hoje é vencer ou vencer. Hoje é a partida que para mim definirá o futuro do Vasco no Campeonato Brasileiro. Hoje é aquele famoso divisor de águas. Uma vitória hoje diante do Cruzeiro pode fazer com que o Vasco termine essa 13ª rodada fora do Z4, fora da zona do rebaixamento. Porém, uma derrota hoje para o Cruzeiro, dentro de São Januário, pode fazer com que o Vasco termine essa 13ª rodada na lanterna do Brasileirão. Então é um jogo de fato, divisor de águas, um jogo quente, um jogo importante, um jogo decisivo para o Vasco da Gama. E a gente vai trazer detalhes aqui importantes a vocês sobre essa partida, mas não podemos esquecer também de falar sobre outros assuntos. Falaremos, é claro, sobre Gary Medel, volante chileno de 35 anos que já desembarcou na cidade carioca. Chegou aí no Rio de Janeiro por volta das 5h30 da manhã, já está em solo carioca e estará presente em São Januário na partida de hoje contra a equipe do Cruzeiro. Além disso, falaremos também sobre o novo técnico do Gigante da Colina. Falaremos aqui sobre Rogério Ceni, que hoje é a bola da vez do nosso Vasco da Gama. Expectativa aí que as negociações venham a ser escantadas nessas próximas horas de sábado e quem sabe até mesmo um anúncio possa acontecer ainda nessa noite de hoje. Então, torcedor, muitas informações, muitas novidades, um Acorda Vascão muito agitado e, é claro, você, como bom torcedor vascaíno, não pode perder. Porém, antes de começar esse vídeo, antes de deixar você aí muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Para quem não conhece, eu sou o Lucas e você está aqui no nosso canal. Rapaziada, é o seguinte, a gente está muito aí na meta, no objetivo, chegar aos 100 mil inscritos. Falta pouquinho. Se você ainda não percebeu, estamos com 97.400 inscritos no nosso canal. Hoje a meta é de chegar aos 97.600. Então conto com você que está aí do outro lado. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva. Se você está aqui todos os dias, é só apertar aqui embaixo. É rápido, é fácil e ajuda muito o nosso crescimento. Então aperte aí nesse botãozinho inscrever-se para você ser um inscrito do nosso canal. Ative também o seu sininho de notificação para que você não perca nada se tratando de Vasco. Deixe o seu like também aqui embaixo, o seu comentário sobre o que você espera para essa partida de hoje contra a equipe do Cruzeiro. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Eu quero começar aqui falando sobre coisa boa. Quero começar aqui falando sobre chegada de reforço, pois hoje, pela parte da manhã, por volta de 5h30, o volante chileno de 35 anos, Gary Medel, desembarcou na cidade carioca. O volante que é realmente a principal contratação do Gigante da Colina para esta temporada, desta janela de transferências, estará inclusive presente em São Januário na tarde de hoje para a partida contra a equipe do Cruzeiro. Um volante aí que hoje é o capitão da seleção chilena e nesta última temporada vestiu a camisa do Bolonha na Itália. Foram 31 partidas com a camisa do clube italiano que terminou o campeonato da primeira divisão na 9ª colocação. Além do Bolonha, Gary Medel tem passagem por Besiktas da Turquia, Internazionale de Milão da Itália, Cardiff City de País de Gales, Sevilla da Espanha, Boca Juniors, Universidade Católica, 4 Copas do Mundo na bagagem. É um jogador, realmente muito grande, de peso e que vai ajudar muito o Vasco da Gama nesse momento. Coloco o Gary Medel como a principal contratação do Vasco da Gama nesta temporada até o momento. A gente espera que um camisa 10 de qualidade venha chegar, mas até que esse nome não chegue, o Gary Medel será o principal reforço do Vasco. É um reforço que muda ambiente, é um reforço que muda vestiário. Então, um baita de um nome. Eu queria muito ir ao aeroporto, receber o Gary Medel, trocar uma ideia com o gringo, mas cara, a programação do voo dele estava para agora, 5h30 da manhã. Não tinha como eu ir para o aeroporto 5h30 da manhã. Eu fiquei até com vontade, com desejo sim, de ir até lá. Eu até falei isso com vocês durante essa semana. Mas ele pegou um voo cansativo. Não sei se ele vai dar a palavra, inclusive, aos jornalistas que estarão presentes, né? Até porque eu não estou gravando esse vídeo 5h30 da manhã. Então, exatamente por esse motivo, não consegui ir até o aeroporto. Mas a gente vai ter outras oportunidades aí
de um dia trocar essa ideia e, é claro, saber o porquê ele fechou esse projeto com o gigante da colina. E falando agora sobre treinador, porque, é claro, o Vasco vai reforçar o seu elenco. Gary Medel está chegando aí à cidade carioca, mas o Vasco também busca no mercado a contratação de treinador, aliás, de um treinador. E tivemos novidade nessas últimas horas sobre a definição desse nome. Tivemos inclusive a confirmação que o Vasco tentou contratar o Eduardo Cudê, técnico que estava no Atlético Mineiro, e assinou uma rescisão contratual mútua com o clube de Minas Gerais. O Vasco tentou sim sondar o nome do Eduardo Cudê, porém um membro da comissão técnica está com problemas pessoais na Argentina, um membro da comissão técnica do próprio Eduardo Cudê, e por esse motivo o Vasco preferiu não vir ao Brasil, não retornar ao futebol brasileiro. Ele teria ficado, inclusive, segundo informações, muito chateado com tudo o que aconteceu no Atlético, pelas promessas feitas e não cumpridas. Então, exatamente por esse motivo, hoje ele está meio em um momento ruim, em um momento delicado com relação ao relacionamento aqui com o nosso futebol. Então ele optou, mesmo diante de uma sondagem feita pelo Vasco, em não vir de volta ao futebol brasileiro. Outra informação que temos aqui é sobre Paulo Pezzolano. De fato, o Vasco sondou, Paulo Pezzolano ficou disposto a vir. Informação que nós temos é que o Vasco colocou um dinheiro, questão salarial, melhor do que a hoje ele recebe no Real Valladolid, ficou animado com o projeto, com a questão financeira. Porém, torcedor, o Real Valladolid queria a multa, né, o pagamento da multa salarial, da multa rescisória, perdão. E a informação que temos é que esse valor era de 5 milhões de reais, 1 milhão de euros. Então, o torcedor Vasco não teve 5 milhões de reais para pagar ao Real Valladolid pela multa do Paulo Pezzolano. Então, a gente cai para mais um assunto. Paulo Brax falou de convicção, né? Paulo Brax falou naquela entrevista coletiva que o novo nome viria para o Vasco da Gama se o Vasco tivesse a convicção de sua chegada. Pelo que parece, pelo que deu a entender nessa semana, o Vasco tinha a convicção do Paulo Pezzolano e por isso foi atrás do uruguaio. Tentou arrancá-lo do Real Valladolid. Para mim, a atitude de você ir até um clube da Espanha e tentar arrancar o seu treinador é porque você tem convicção no projeto desse nome. Porém, cai na seguinte questão, como o Vasco tem convicção de um nome, mas mesmo tendo essa convicção não está disposto a pagar 5 milhões de reais por um nome que hoje é convicção, entendeu? Então são questões, cara, que pra mim fazem com que a gente comece a se questionar se realmente é bagunça, se realmente é falta de profissionalismo, é falta de competência. Não sei. É uma situação muito difícil. Porque, cara, pra mim, se eu tenho convicção no nome, 5 milhões de reais não é gastos, é investimento. O Vasco estará investindo a longo prazo no nome que tem convicção no seu trabalho. Mas, pelo que parece, é realmente tudo uma bagunça hoje dentro do Vasco da Gama. Então o Vasco foi, conversou com o Pezzolano, mas como o Real Valladolid quer o pagamento da multa, que é 5 milhões de reais, o Vasco não avançou nas tratativas. E exatamente por esse motivo, o Vasco hoje tem um nome na mesa, que foi como a gente trouxe a vocês lá no início. É a bola da vez. A bola da vez para ser o novo técnico do Vasco é Rogério Ceni, técnico que está livre no mercado após sair do São Paulo, é o plano A da diretoria do Vasco da Gama, um nome que saiu pela porta dos fundos, na minha opinião, do clube paulista. Não fez um bom trabalho por lá, mas há essa esperança aí que ele possa reconstruir a sua carreira aqui no Gigante da Colina. Então, com a assistência do Pezzolano, com o não do Cudê, a bola da vez é realmente Rogério Ceni. Roger Machado está descartado e o Vasco quer ir no Rogério Ceni. A expectativa é que até hoje, na parte da noite, o Vasco possa aí avançar nessas negociações e até mesmo, quem sabe, anunciar a chegada do técnico brasileiro. E só um parênteses aqui, né? Bem grande. Então, inclusive de informação. Se você não sabe, torcedor, lá no ano de 2017, Lucas Prato e Rogério Ceni trabalharam juntos no São Paulo. O Prato, inclusive, após a demissão do Rogério Ceni, ele até se manifestou publicamente contra a atitude do São Paulo em ter demitido o treinador na época. Ou seja, o Rogério Ceni gosta muito do Prato. O Prato naquele momento era o titular absoluto do tricolor paulista. E o Prato gostava muito do Rogério Ceni. E aí fica a grande pergunta. Será que essa contratação do Lucas Prato já é um pedido do Rogério Ceni? Ficam esses questionamentos aí na mente do torcedor vascaíno. Porque de fato, hoje o Lucas Prato é um nome que o Vasco procura no mercado. E, gente, antes, porém, de finalizarmos aqui essa parte de técnico, de treinador, de reforços, que já iremos falar sobre essa partida entre Vasco da Gama e Cruzeiro, só falar sobre o que aconteceu ontem nas redes sociais, movimentou muito aí a imprensa do nosso Cruz Maltino. Zé Colmeia, ele apareceu de novo. Zé Colmeia é um grande personagem aí
torcedor ilustre vascaíno, muito Vasco, é o Zé Colmeia. Não tenho dúvidas disso. Tô acompanhando aqui diariamente, né? Eu tô no grupo, inclusive, da reforma aqui da sede náutica do Vasco da Gama na Lagoa Rodrigo de Freitas. E, cara, o serviço que o Zé tá prestando ao Vasco, como clube em si, que a sede náutica hoje não pertence à empresa norte-americana, pertence ao Vasco, ao Clube de Regatas Vasco da Gama. É um trabalho, cara, de se tirar o chapéu. E eu falo bem de pessoas sim, porque eu acredito que isso faz bem. Você falar bem das pessoas faz bem a você. Então, eu falo bem de graça, não falo bem aqui pra chegar até ele, não falo bem aqui pra ficar bem com ele, porque a vascainidade dele é algo que é bonito de se ver. Tô vendo ele toda hora. Anteontem ele mandou um áudio de 8 minutos lá no grupo falando, atualizando a rapaziada do grupo da sede náutica sobre as melhorias que estão sendo vistas na sede. E para quem é um morador aqui da Zona Sul do Rio de Janeiro ou do Rio de Janeiro em si e passa pela Lagoa Rodrigo de Freitas, dá de cara com a sede náutica do Vasco reformada e linda. Isso tem sim a mão de muitos torcedores, mas tem aí a atitude do Zé de chegar junto e ajudar essa sede náutica, esse patrimônio do Vasco da Gama. E o que acontece? O Zé ontem, que é esse torcedor ilustre, um torcedor, um vascaíno que já trabalhou no Vasco, então tem muitos contatos, tem muitas fontes, falou sobre a situação do Fernando. Lembra do Fernando, volante de 35 anos, que pertence ao Sevilha, que o Vasco conversou com ele através da pessoa do Paulo Brax para tentar a sua contratação? Então ontem o Zé se pronunciou sobre a situação envolvendo essa chegada dele. O fato do Fernando ser inclusive um torcedor corismaltino. O Zé falou assim através de redes sociais, ó, abre aspas, vamos lá. Irmão, sabemos que teu coração tá aqui. Sabemos que a realização do teu sonho é vestir essa camisa que você ama e entende a dor que sentimos porque você é Vasco. Hoje falta Vasco no vestiário. Falta referência de um cara vitorioso em sua carreira dentro do vestiário. A sua decisão estava tomada até o episódio do Vasco Goiás e sua vontade aumentou de vir ajudar, porque você é Vasco, mas sabe que a nossa torcida mesmo quer te buscar no aeroporto e te levar até São Januário. E saiba, toda a sua família, que você vai ser a gente dentro desse vestiário. Vem, irmão, você aqui vai estar em casa. A família promete, demora, mas cumpre. Amanhã os líderes da nossa torcida vão estar te ligando. Saiba que todos estamos te esperando. Deus dá missão e agora é sua. Então, torcedor, essa expectativa aí de que nas próximas semanas, aliás, na próxima semana, nos próximos dias, a situação envolvendo Fernando venha voltar a ser intensificada. Falei com pessoas muito próximas também ao Fernando, não hoje, nem ontem, nem anteontem, mas nessas últimas semanas e foi no passado, cara. O Fernando é muito Vasco mesmo. O Fernando queria voltar ao Vasco, queria jogar no Vasco, queria voltar ao Brasil, queria ter a oportunidade de criar os seus 3 filhos aqui no Brasil. Quer sair da Europa, mas tem essa situação envolvendo o Sevilha, que o Vasco precisa negociar antes de conseguir a contratação do volante. Então, o Zé mandou esse recado e vamos ficar de olho porque muitas coisas poderão acontecer. Muitas águas ainda podem rolar embaixo dessa ponte. Mas o que importa mesmo, torcedor, é Vasco e Cruzeiro. A gente fala de técnico, a gente fala de reforços, mas temos que falar de Vasco e Cruzeiro. Porque hoje, às 4 horas da tarde, às 16 horas, tem Vasco da Gama e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. É jogo duro, é jogo tenso, é jogo difícil e é jogo com novamente o William Batista na beirada de campo. E o William Batista teve 6 dias para treinar esse elenco. O Vasco perdeu para o Botafogo no domingo e o William Batista treinou na terça, na quarta, na quinta e na sexta. 4 dias para treinar esse elenco. O elenco folgou na segunda-feira. Ou seja, hoje a expectativa é que a gente já possa ver a implementação do jogo, da filosofia de jogo do William Batista dentro de campo contra a equipe do Cruzeiro. Tem trabalho, baita profissional é o William. Volto a repetir, não acho que ele mereça estar nessa posição de técnico do profissional do Vasco, mas eu tenho certeza que tem competência para isso. Não sei se é o momento para isso, mas competência ele tem. Não à toa está até o momento, vai para a sua 3ª partida contra um adversário difícil. O Vasco hoje enfrenta a equipe do Cruzeiro, a 3ª melhor defesa do Campeonato Brasileiro, enfrentando um Vasco que até o momento não venceu dentro de São Januário. O Vasco jogou contra o Santos e perdeu. O Vasco jogou contra o Bahia e perdeu. O Vasco jogou contra o Goiás e perdeu. São 3 partidas em São Januário e 3 derrotas. Há essa vibe negativa, se é assim que eu posso falar, há essa incerteza de São Januário. Isso pra mim não pode acontecer. O Vasco dentro de São Januário tem que ganhar, tem que se sentir em casa, mas hoje sente pressão. Então o Vasco enfrenta o Cruzeiro, uma vitória hoje
pode sim tirar o Vasco dessa zona da confusão. Uma vitória hoje pode colocar o Vasco até na 15ª colocação, 15ª, perdão, colocação do Campeonato Brasileiro, ultrapassar aí Corinthians e Bahia, dependendo dos outros resultados. Então é um jogo importantíssimo e, como eu falei, uma derrota, caso Coritiba e América Mineiro vençam, pode empurrar o Vasco para a 20ª colocação do Brasileirão. Então é um jogo importante. Ontem foi realizado o último treino no CT Moacir Barbosa, um treino importante para definir o elenco titular, e Jair, que era uma dúvida, está relacionado para essa partida, então não duvidem, não se surpreendam se o Jair aparecer entre os titulares desse jogo. Porém, quem treinou durante essa semana na vaga do Jair foi o Matheus Carvalho. Pela ausência do Jair nos últimos treinamentos, Matheus Carvalho esteve presente entre os titulares. E o Vasco vai muito diferente para enfrentar o Cruzeiro nessa tarde de hoje. O Vasco vai sem Pedro Raul, o Vasco vai sem Alex Teixeira, o Vasco vai com molecada, um time rápido. Eu falei aqui no Boa Noite Gigante de ontem, o Vasco hoje será um Vasco de transição ofensiva rápida. Um Vasco pega a bola, foca no gol e vai com tudo para cima do adversário. Esse será o Vasco, um Vasco rápido. Maicon incapaz de titular, Léo, que é um lateral esquerdo de origem, começou sua carreira no Fluminense atuando, mas aberto pela lateral esquerda, estará presente na posição. Ou seja, o Vasco irá com Maicon, Capasso e Léo na esquerda e Pumita na direita, Matheus Carvalho como esse volante ao lado do Marlon Gomes e um quarteto ofensivo. Eu nem vou falar que é um meio campo, é um quarteto de fato ofensivo, formado por Peck e Orediano, muito provavelmente abertos pelo lado direito, Eric Marcos e Serginho, muito provavelmente abertos pelo lado esquerdo do setor ofensivo. Então o Vasco, volta a repetir, de transição rápida. Um Vasco que precisa da vitória, um Vasco que precisa dos 3 pontos e vai se lançar com tudo para cima do Cruzeiro em busca da vitória. Gostou do elenco titular, torcedor? Coloque, é claro, a sua opinião aí nos comentários. Um Acorda Vascão agitado, um Acorda Vascão animado e um Acorda Vascão de Vasco da Gama. Torcedor, bom Vasco. Torcedor, hoje é o melhor dia da semana. Deixa aí quanto você acha que será para essa partida, que a gente fica por aqui. Esse foi a Acorda Vascão, então se inscrevam, vamos juntos aí em busca dessa plaquinha dos 100 mil inscritos. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.